Olá, eu sou sua amiga em Jesus. Vamos hoje para mais uma reunião entre você, eu e Jesus. Eu quero falar hoje sobre a restauração do rei Nabucodonosor, que era o rei do Império Babilônico. A limitação do rei não o deixava conhecer a supremacia de Deus. No livro de Daniel, no capítulo 4, no versículo 1 ao 2, diz assim: o rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou para mim. Os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Na realidade, os sinais e maravilhas eram por causa de Daniel e os 3 rapazes, que eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Reconhecer o ungido de Deus. No livro de Daniel, no capítulo 4, no versículo 3, diz assim: como são grandes os seus sinais, como são poderosos as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, conhecido como El Elyon, tem feito por causa do rei Nabucodonosor, que na realidade tudo isso foi por Daniel e os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. El Olam, que significa Deus eterno, e Jeová Shaddai, o Deus todo-poderoso e soberano. Ele permitiu para que através de Daniel e seus 3 amigos judeus, sua glória fosse revelada com o objetivo de equipar o povo para as tempestades da vida. A destruição de Jerusalém. No livro de Jeremias, no capítulo 52, versículo 12, diz assim: no 10º dia do 5º mês, no 19º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o comandante da guarda imperial que serviu o rei da Babilônia veio a Jerusalém. Aqui podemos observar que o rei Nabucodonosor queimou de imediato Jerusalém antes da sua demência. A visão de uma árvore. No livro de Daniel, no capítulo 4, do versículo 4 ao 5, diz assim: eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa no meu palácio. Tive um sonho que me deixou assustado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Esse era o 18º ano de reinado de Nabucodonosor, o que teria sido 15 anos depois do sonho da estátua e da sua interpretação. Isso foi aproximadamente 1 ano antes da destruição de Jerusalém, que segundo no livro de Jeremias, no capítulo 52, versículo 12, diz assim: aconteceu no 19º ano de Nabucodonosor, portanto ele queimou Jerusalém e fez o povo cativo, quase de forma imediata antes da sua demência. O decreto antigo. No livro de Daniel, no capítulo 2, versículo 13, diz assim: e assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Eles iriam morrer por não descobrir o qual tinha sido o sonho do rei e a sua interpretação. Mas Jeová Jireh, o Senhor que proverá o necessário para salvar a vida do inocente, então foi dado capacidade e a visão do mesmo sonho junto à interpretação a Daniel. O novo decreto. No livro de Daniel, no capítulo 3, versículo 29, diz assim: por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um aglomerado de coisas velhas e descartadas, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. A estratégia do rei Nabucodonosor.
A ideia expressa neste versículo é que palavras ditas contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego poderiam provocar a ira e trazer um dano ao império. Esta foi a causa do rei criar outro decreto. Portanto, o rei Nabucodonosor não estava zelando pela honra do Senhor, mas pela segurança da supremacia babilônica. Passagem da Bíblia onde todo cristão deve colocar em prática diariamente na sua vida. Esta passagem está em Mateus capítulo 6, do versículo 31 ao 33, e diz assim: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. O povo pagão são pessoas que idolatram outros deuses ou que também não creem em nada. Então, dando continuidade ao livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo 31 ao 33, diz assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. A interpretação do sonho frustrada. No livro de Daniel, no capítulo 4, versículos 6 ao 7, diz assim: por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. O rei confiando em Daniel. No livro de Daniel, no capítulo 4, do versículo 8 ao 9, diz assim: por fim veio Daniel à minha presença, e eu lhe contei o sonho. Eu disse: Daniel, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho e o interprete-o para mim. A confiança do rei Nabucodonosor tinha que estar em Deus e não no homem, mas devido à sua limitação, ele procurou por alguém na qual a fé estivesse em Deus. As visões vistas pelo rei. No livro de Daniel, no capítulo 4, do versículo 10 ao 12, diz assim: estas são as visões que tive quando estava deitado na minha cama. Olhei e ali diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinham belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam da árvore. Dando continuidade das visões vistas pelo rei. No livro de Daniel, capítulo 4, do versículo 13 ao 14, diz assim: nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim um sentinela, um anjo que descia do céu. E ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos. Dando continuidade ao sonho do rei. No livro de Daniel, no capítulo 4, versículo 15, diz assim: mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra. Deixe o toco e as suas raízes, portanto ela brotaria novamente. De fato, as cadeias de ferro e de bronze simbolizam as trevas mentais sobre as quais ficaria Nabucodonosor, com ele atado, pelo menos até certa extensão, com cadeias.
A soberania de Deus é anunciada. No livro de Daniel, capítulo 4, do versículo 16 ao 17, diz assim: A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram a soberania de Deus, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer e põe no poder o homem mais simples. Esses versículos não deixam nenhuma dúvida de que aqui o Espírito Santo está falando a respeito de um homem. A expressão 7 tempos representam 7 anos. Uma breve lembrança. Antigamente, os exilados tinham seus nomes trocados para que pudesse ser demonstrado o poder e força do império que os escravizavam. A degradação do rei. No livro de Daniel, capítulo 4, versículo 18, diz assim: Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesar, também Daniel, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Esse seria totalmente do sonho anterior de anos atrás, quando revelou que o rei Nabucodonosor seria a cabeça de ouro, e agora essa cabeça será reduzida a um tronco. O pecado é a morte espiritual. No livro de Daniel, capítulo 4, do versículo 19 ao 20, diz assim: Então Daniel, cujo nome era Beltesar, esteve abismado por 1 hora, e os seus pensamentos o deixou aterrorizado. Falou, pois, o rei, dizendo: Beltesar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Daniel, dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio, e a tua interpretação aos teus inimigos. A árvore que viste que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra. Quando Daniel ouviu o sonho do rei, a interpretação que o Senhor lhe deu literalmente, ficou assustado, tanto que o seu semblante foi mudado. O juízo de Deus. No livro de Daniel, capítulo 4, do versículo 21 ao 22, diz assim: Cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia um sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó Rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Essas declarações revelam o fato de que o domínio do monarca era gigantesco, mas que havia sido dado a ele pelo Senhor. Isso ele não reconhecia, portanto o juízo veio sobre ele através de Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça e o El Roi, Deus que tudo vê. As consequências do pecado. No livro de Daniel, no capítulo 4, versículo 23, diz assim: E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: Derrubem a árvore e destruam-na, mas deixe o tronco e as suas raízes. Preso com ferro e bronze, fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que lhe passem 7 tempos. A interpretação. Na parte do versículo é citado: derrubem a árvore e destruam-na. Refere-se a Nabucodonosor sendo derrubado do seu lugar de posição e autoridade, por razão de ser orgulhoso e cheio de si, não quis dar ouvido às orientações de Deus.
conselho dado ao rei foi rejeitado. Em deixa o tronco e suas raízes, refere-se à vida do rei Nabucodonosor sendo poupada, com uma restauração intencionada no futuro. A frase "ele será molhado com o orvalho do céu" refere-se ao tipo de demência que o levaria a habitar no campo como animal. O decreto do Altíssimo. No livro de Daniel, no capítulo 4, do versículo 24 ao 25, diz assim: Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e será molhado do orvalho do céu, e passará 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. O Altíssimo é um título que indica a supremacia da supremacia. Este é o Deus El Shaddai, o Deus todo-poderoso e soberano, que dele virá a última palavra a todos. Este é aquele ao qual todos terão que prestar contas. No livro de Daniel, no capítulo 4, versículo 25, diz assim: Apesar de tudo, Nabucodonosor tinha visto, ainda assim o orgulho e o ego eram os culpados da sua rebelião contra Deus. Ele se considerava o mestre do seu destino e o governador do seu próprio reino. E para que tudo se normalizasse, Nabucodonosor teria que reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. A falta de fé nos deixa cego. No livro de Daniel, capítulo 4, versículo 26, diz assim: A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Mais uma vez, o Espírito Santo repete a causa e a razão por esse ato de Deus. Depois que tiver reconhecido que o reino dos céus reina. A oferta de arrependimento. No livro de Daniel, capítulo 4, versículo 27, diz assim: Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia aos teus pecados e à tua maldade, pratique sua justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez então continue a viver em paz. Uma oferta de arrependimento é feita, a qual, se fosse aceita, anularia esse juízo de Deus sobre o rei Nabucodonosor, mas infelizmente ele não aceitou. Foi dado um tempo de arrependimento. No livro de Daniel, no capítulo 4, versículo 28, diz assim: Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Veio a ele porque ele rejeitou a palavra do Senhor. Foi dado ao rei Nabucodonosor um tempo de 12 meses para que ele se arrependesse, mas foi em vão. A renúncia do rei ao reino dos céus. No livro de Daniel, capítulo 4, no versículo 29, diz assim: Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real da Babilônia. Esse termo, passear sobre o palácio da Babilônia, indica uma atitude orgulhosa, cheia de majestade, um senso de bem-estar, e no seu caso de ser o dono do mundo, ou assim ele pensava, ele sentia-se dono de si mesmo, capitão do seu próprio destino e, portanto, não sujeito a ninguém. Era o palácio e a própria cidade a prova disso. O rei foi levado à humilhação. Em Daniel 4, no versículo 31 ao 32, diz assim: Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu a voz do céu:
A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e da tua morada será como os animais do campo. Irão te fazer comer erva como os bois, e passarão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Na expressão passou de ti o reino, é uma afirmação assombrosa. Tudo que ele havia afirmado como sendo dele e que sua própria mão havia feito, seria provado como sendo ao contrário num período de 7 anos. O decreto do Altíssimo foi parcial. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o pelo como as penas das águias e as suas unhas como das aves. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, o que significa que a sua mente se transformou instantaneamente no momento que a voz do céu foi ouvida. O decreto divino é cumprido em sua totalidade. No livro de Daniel, capítulo 4, versículo 34, diz assim: ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Deus sempre cumpre aquilo que Ele prometeu. Deus lhe entregou tudo de novo. No livro de Daniel, capítulo 4, no versículo 35 ao 36, diz assim: todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos do céu e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer a ele o que fizeste. Naquele momento, voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Como o reino havia sido tirado, agora foi restaurado. De fato, uma das funções do Espírito Santo é a restauração. O louvor, a exaltação e a glorificação. Em Daniel, no capítulo 4, versículo 37, diz assim: agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os caminhos são justos. Ele tem o poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. O versículo começa com agora. Foi depois que ele tinha sido humilhado, castigado e restaurado. Antes de sua demência, ele não exaltava, engrandecia e glorificava ao Rei do céu. Em absoluto agora, isso tudo ele faz. A cruz e Cristo. Hoje só é possível obtermos resposta de Deus ou até mesmo enfrentar tribulações onde o medo foi gerado em nossos corações, quando depositamos toda a nossa fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz, na qual, para nos justificar, Jesus pagou um alto preço com seu sangue carmesim, nos lavando de todos os nossos pecados. Jeová Tsidkenu, o Senhor é nossa justiça. É Cristo que é a fonte de onde obtemos o perdão das feridas de nossas almas e a restauração por completa de todas as áreas de nossa vida para os corações verdadeiramente arrependidos. Yahvé, o Deus que está presente e acessível, perto dos que invocam por livramento, perdão e orientação. Um ponto de fé e esperança para a sua vida. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, diz assim: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Entendimento eclesiástico para que a nossa fé não morra. Apesar de muitas das vezes no templo praticarmos o ato da boa vizinhança e queremos agradar ao pastor ou padre ou outro qualquer tipo de liderança, temos que ter a convicção de que o cordão umbilical deve estar somente ligado na cruz e no que Jesus fez nela por nós. Muitos cristãos se perderam no meio da caminhada por causas que certamente Deus não foi e nunca será o culpado. As pessoas se baseiam nos pecados do homem, que já tem sua tendência pecaminosa, e praticam seus pecados ocultos, onde Deus não coabita em meio desta situação. Igreja é um lugar de vários degraus, onde cada um com sua fé e sua obediência ao Senhor se mantém no caminho da fé e avança degrau por degrau, ao chegar ao ponto do Espírito Santo nos purificar e nos santificar. Então não devemos nos decepcionar e nem permitir que isso nos afaste do amor de Cristo. Quero agora te convidar a fazer um voto de fé em 4 etapas. E veremos como Deus nos ama e é misericordioso. Na primeira etapa, devemos sempre confiar em Deus, no que fará ou no que pode fazer. Isso se chama fé e será através dela que seremos salvos. Em Mateus, no capítulo 26, versículo 41, diz assim: Vigiai e orai, para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Devemos diariamente ler a palavra, pois é através dela que alimentaremos a nossa fé. Na segunda etapa, nosso Deus é um Deus ciumento. Não pode haver idolatria. Ela pode acontecer de várias formas diferentes. Pelo simples fato de ficar o dia inteiro em redes sociais e não saber administrar o tempo para Deus é um exemplo entre outros de idolatria. A terceira etapa, aceitarmos a conversão, onde o velho homem morrerá e nasceremos como filhos de Deus através do batismo. E o nosso nome estará escrito no livro da vida, de onde prestaremos contas no dia do juízo final. Então agora o pecado não habita mais em nós, e sim o Espírito Santo. E já sabendo que temos a tendência à natureza pecaminosa, devemos ir para o joelho dobrado e pedir perdão ao Senhor. Sabemos que no início pode parecer difícil, mas ao perseverar e começarmos a ter experiência com Deus, te garanto que nunca mais nos afastaremos dos caminhos do Senhor. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 35, diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Na quarta etapa falaremos da importância de jejuar. Ela pode ser de diversas formas diferentes, não apenas ficar um dia sem comer, porque entendemos que muitas pessoas, por questões de saúde, não podem assumir esse tipo de compromisso, mas podemos, por exemplo, ficar sem acessar redes sociais, fazer algo que gostemos e renunciar. Isto é uma forma de jejuar também. O porquê de jejuar. No livro de Marcos, no capítulo 9, do versículo 25 ao 29, diz assim: Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando,
repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Quero agora, antes da oração, te dizer uma coisa que te deixará mais seguro. Saiba de uma coisa, meu amado e minha amada: vocês não estão sozinhos. O Todo-Poderoso está com vocês. Quero agora orar pela tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua santa presença, Senhor, eu te peço pelas essas pessoas que estão ouvindo a tua palavra, Senhor, que no meio das dificuldades e das tribulações possamos ouvir a tua voz, nos convidando a caminhar contigo. Que a nossa fé não vacile e que possamos manter os nossos olhos acima de todos os nossos problemas, e ainda que o nosso olhar por algum momento se desvie do teu, e se porventura nós começarmos a nos distanciar de ti, que o Senhor estenda a tua mão em nossa direção e nos dê livramento. Confiamos em ti, ó Pai. Sei que o Senhor pode nos fortalecer nos momentos mais difíceis, porque sabemos que o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Não sabemos o que fazer diante de tantos problemas, Senhor, mas os nossos olhos estão postos em ti. Senhor, nos leve a um nível maior de intimidade e fé, onde nossos pés não vacilem e onde possamos escutar de forma clara a sua voz. E assim oro em nome de Jesus. Amém. Olá, eu sou sua amiga em Jesus. Vamos hoje para mais uma reunião entre você, eu e Jesus. Eu quero falar hoje sobre a restauração do rei Nabucodonosor, que era o rei do Império Babilônico. A limitação do rei não o deixava conhecer a supremacia de Deus. No livro de Daniel, no capítulo 4, no versículo 1 ao 2, diz assim: o rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou para mim. Os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Na realidade, os sinais e maravilhas eram por causa de Daniel e os 3 rapazes, que eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Reconhecer o ungido de Deus. No livro de Daniel, no capítulo 4, no versículo 3, diz assim: como são grandes os seus sinais, como são poderosos as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, conhecido como El Elyon, tem feito por causa do rei Nabucodonosor, que na realidade tudo isso foi por Daniel e os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. El Olam, que significa Deus eterno, e Jeová Shaddai, o Deus todo-poderoso e soberano. Ele permitiu para que através de Daniel e seus 3 amigos judeus, sua glória fosse revelada com o objetivo de equipar o povo para as tempestades da vida. A destruição de Jerusalém.
No livro de Jeremias, no capítulo 52, versículo 12, diz assim: No 10º dia do 5º mês, no 19º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o comandante da guarda imperial que serviu o rei da Babilônia veio a Jerusalém. Aqui podemos observar que o rei Nabucodonosor queimou de imediato Jerusalém antes da sua demência. A visão de uma árvore. No livro de Daniel, no capítulo 4, do versículo 4 ao 5, diz assim: Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa no meu palácio. Tive um sonho que me deixou assustado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Esse era o 18º ano de reinado de Nabucodonosor, o que teria sido 15 anos depois do sonho da estátua e da sua interpretação. Isso foi aproximadamente um ano antes da destruição de Jerusalém, que, segundo no livro de Jeremias, no capítulo 52, versículo 12, diz assim: Aconteceu no 19º ano de Nabucodonosor. Portanto, ele queimou Jerusalém e fez o povo cativo, quase de forma imediata antes da sua demência. O decreto antigo. No livro de Daniel, no capítulo 2, versículo 13, diz assim: E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Eles iriam morrer por não descobrir o qual tinha sido o sonho do rei e a sua interpretação. Mas Jeová Jireh, o Senhor que proverá o necessário para salvar a vida do inocente, então foi dado capacidade e a visão do mesmo sonho junto à interpretação a Daniel. O novo decreto. No livro de Daniel, no capítulo 3, versículo 29, diz assim: Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um aglomerado de coisas velhas e descartadas, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. A estratégia do rei Nabucodonosor. A ideia expressa neste versículo é que palavras ditas contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego poderiam provocar a ira e trazer um dano ao império. Esta foi a causa do rei criar outro decreto. Portanto, o rei Nabucodonosor não estava zelando pela honra do Senhor, mas pela segurança da supremacia babilônica. Passagem da Bíblia onde todo cristão deve colocar em prática diariamente na sua vida. Esta passagem está em Mateus capítulo 6, do versículo 31 ao 33, e diz assim: Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. O povo pagão são pessoas que idolatram outros deuses ou que também não creem em nada. Então, dando continuidade ao livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo 31 ao 33, diz assim: Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. A interpretação do sonho frustrada. No livro de Daniel, no capítulo 4, versículos 6 ao 7, diz assim: Por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. O rei confiando em Daniel. No livro de Daniel, no capítulo 4, do versículo 8 ao 9, diz assim: Por fim veio Daniel à minha presença,
e eu lhe contei o sonho. Eu disse: Daniel, chefe dos magos, sei que o Espírito dos santos deuses está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho e o interprete-o para mim. A confiança do rei Nabucodonosor tinha que estar em Deus e não no homem, mas devido à sua limitação, ele procurou por alguém na qual a fé estivesse em Deus. As visões vistas pelo rei. No livro de Daniel, no capítulo 4, do versículo 10 ao 12, diz assim: Estas são as visões que tive quando estava deitado na minha cama. Olhei e ali diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinham belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam da árvore. Dando continuidade das visões vistas pelo rei. No livro de Daniel, capítulo 4, do versículo 13 ao 14, diz assim: Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim um sentinela, um anjo que descia do céu. E ele gritou em alta voz: Derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos. Dando continuidade ao sonho do rei. No livro de Daniel, no capítulo 4, versículo 15, diz assim: Mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra. Deixe o toco e as suas raízes, portanto ela brotaria novamente. De fato, as cadeias de ferro e de bronze simbolizam as trevas mentais sobre as quais ficaria Nabucodonosor, com ele atado, pelo menos até certa extensão, com cadeias. A soberania de Deus é anunciada. No livro de Daniel, capítulo 4, do versículo 16 ao 17, diz assim: A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram a soberania de Deus, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer e põe no poder o homem mais simples. Esses versículos não deixam nenhuma dúvida de que aqui o Espírito Santo está falando a respeito de um homem. A expressão 7 tempos representam 7 anos. Uma breve lembrança. Antigamente, os exilados tinham seus nomes trocados para que pudesse ser demonstrado o poder e força do império que os escravizavam. A degradação do rei. No livro de Daniel, capítulo 4, versículo 18, diz assim: Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesar, também Daniel, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Esse seria totalmente do sonho anterior de anos atrás, quando revelou que o rei Nabucodonosor seria a cabeça de ouro, e agora essa cabeça será reduzida a um tronco. O pecado é a morte espiritual. No livro de Daniel, capítulo 4, do versículo 19 ao 20, diz assim: Então Daniel, cujo nome era Beltesar, esteve abismado por 1 hora, e os seus pensamentos o deixou aterrorizado. Falou, pois, o rei, dizendo: Beltesar,
Não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Daniel, dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio, e a tua interpretação aos teus inimigos. A árvore que viste cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra. Quando Daniel ouviu o sonho do rei, a interpretação que o Senhor lhe deu literalmente, ficou assustado, tanto que o seu semblante foi mudado. O juízo de Deus, no livro de Daniel, capítulo 4, do versículo 21 ao 22, diz assim: cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia um sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó Rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Essas declarações revelam o fato de que o domínio do monarca era gigantesco, mas que havia sido dado a ele pelo Senhor. Isso ele não reconhecia, portanto o juízo veio sobre ele através de Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça e o El-Roi, Deus que tudo vê. As consequências do pecado. No livro de Daniel, no capítulo 4, versículo 23, diz assim: E tu, ó Rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixe o tronco e as suas raízes. Preso com ferro e bronze, fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que lhe passem 7 tempos. A interpretação. Na parte do versículo é citado: derrubem a árvore e destruam-na. Refere-se a Nabucodonosor, sendo derrubado do seu lugar de posição e autoridade, por razão de ser orgulhoso e cheio de si, não quis dar ouvido às orientações de Deus. Conselho dado ao rei foi rejeitado. Em deixe o tronco e suas raízes, refere-se à vida do rei Nabucodonosor sendo culpada, com uma restauração intencionada no futuro. A frase "ele será molhado com o orvalho do céu" refere-se ao tipo de demência que o levaria a habitar no campo como animal. O decreto do Altíssimo. No livro de Daniel, no capítulo 4, do versículo 24 ao 25, diz assim: esta é a interpretação, ó Rei. Este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o Rei, meu Senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e será molhado do orvalho do céu, e passará 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. O Altíssimo é um título que indica a supremacia da supremacia. Este é o Deus El Shaddai, o Deus todo-poderoso e soberano, que dele virá a última palavra a todos. Este é aquele ao qual todos terão que prestar contas. No livro de Daniel, no capítulo 4, versículo 25, diz assim: apesar de tudo, Nabucodonosor tinha visto, ainda assim o orgulho e o ego eram os culpados da sua rebelião contra Deus. Ele se considerava o mestre do seu destino e o governador do seu próprio reino. E para que tudo se normalizasse, Nabucodonosor teria que reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer.
A falta de fé nos deixa cego. No livro de Daniel, capítulo 4, versículo 26, diz assim: a ordem para deixar o topo da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Mais uma vez, o Espírito Santo repete a causa e a razão por esse ato de Deus. Depois que tiver reconhecido que o reino dos céus reina. A oferta de arrependimento. No livro de Daniel, capítulo 4, versículo 27, diz assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia aos teus pecados e à tua maldade, pratique sua justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez então continue a viver em paz. Uma oferta de arrependimento é feita, a qual, se fosse aceita, anularia esse juízo de Deus sobre o rei Nabucodonosor, mas infelizmente ele não aceitou. Foi dado um tempo de arrependimento. No livro de Daniel, no capítulo 4, versículo 28, diz assim: todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Veio a ele porque ele rejeitou a palavra do Senhor. Foi dado ao rei Nabucodonosor um tempo de 12 meses para que ele se arrependesse, mas foi em vão. A renúncia do rei ao reino dos céus. No livro de Daniel, capítulo 4, no versículo 29, diz assim: ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real da Babilônia. Esse termo, passear sobre o palácio da Babilônia, indica uma atitude orgulhosa, cheia de majestade, um senso de bem-estar, e no seu caso de ser o dono do mundo, ou assim ele pensava. Ele sentia-se dono de si mesmo, capitão do seu próprio destino e, portanto, não sujeito a ninguém. Era o palácio e a própria cidade a prova disso. O rei foi levado à humilhação. Em Daniel 4, no versículo 31 ao 32, diz assim: ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu a voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e da tua morada será como os animais do campo. Irão te fazer comer erva como os bois, e passarão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Na expressão passou de ti o reino, é uma afirmação assombrosa. Tudo que ele havia afirmado como sendo dele e que sua própria mão havia feito, seria aprovado como sendo ao contrário num período de 7 anos. O decreto do Altíssimo foi parcial. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o pelo como as penas das águias e as suas unhas como a das aves. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, o que significa que a sua mente se transformou instantaneamente no momento que a voz do céu foi ouvida. O decreto divino é cumprido em sua totalidade. No livro de Daniel, capítulo 4, versículo 34, diz assim: ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Deus sempre cumpre aquilo que Ele prometeu. Deus lhe entregou tudo de novo. No livro de Daniel, capítulo 4,
No versículo 35 ao 36 diz assim: todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos do céu e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer a ele o que fizeste. Naquele momento voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Como o reino havia sido tirado, agora foi restaurado. De fato, uma das funções do Espírito Santo é a restauração. O louvor, a exaltação e a glorificação. Em Daniel, no capítulo 4, versículo 37, diz assim: agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os caminhos são justos. Ele tem o poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. O versículo começa com agora. Foi depois que ele tinha sido humilhado, castigado e restaurado. Antes de sua demência, ele não exaltava, engrandecia e glorificava ao Rei do céu. Em absoluto agora, isso tudo ele faz. A cruz e Cristo. Hoje só é possível obtermos resposta de Deus ou até mesmo enfrentar tribulações onde o medo foi gerado em nossos corações, quando depositamos toda a nossa fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz, na qual, para nos justificar, Jesus pagou um alto preço com seu sangue carmesim, nos lavando de todos os nossos pecados. Jeová Tsidkenu, o Senhor é nossa justiça. É Cristo que é a fonte de onde obtemos o perdão das feridas de nossas almas e a restauração por completa de todas as áreas de nossa vida para os corações verdadeiramente arrependidos. Yahvé, o Deus que está presente e acessível, perto dos que invocam por livramento, perdão e orientação. Um ponto de fé e esperança para a sua vida. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Entendimento eclesiástico para que a nossa fé não morra. Apesar de muitas das vezes no templo praticarmos o ato da boa vizinhança e queremos agradar ao pastor ou padre ou outro qualquer tipo de liderança, temos que ter a convicção de que o cordão umbilical deve estar somente ligado na cruz e no que Jesus fez nela por nós. Muitos cristãos se perderam no meio da caminhada por causas que certamente Deus não foi e nunca será o culpado. As pessoas se baseiam nos pecados do homem, que já tem sua tendência pecaminosa, e praticam seus pecados ocultos, onde Deus não coabita em meio desta situação. Igreja é um lugar de vários degraus, onde cada um com sua fé e sua obediência ao Senhor se mantém no caminho da fé e avança degrau por degrau, ao chegar ao ponto do Espírito Santo nos purificar e nos santificar. Então não devemos nos decepcionar e nem permitir que isso nos afaste do amor de Cristo. Quero agora te convidar a fazer um voto de fé em 4 etapas e veremos como Deus nos ama e é misericordioso. Na primeira etapa, devemos sempre confiar em Deus no que fará ou no que pode fazer. Isso se chama fé
e será através dela que seremos salvos. Em Mateus, no capítulo 26, versículo 41, diz assim: Vigiai e orai, para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Devemos diariamente ler a palavra, pois é através dela que alimentaremos a nossa fé. Na segunda etapa, nosso Deus é um Deus ciumento. Não pode haver idolatria. Ela pode acontecer de várias formas diferentes. Pelo simples fato de ficar o dia inteiro em redes sociais e não saber administrar o tempo para Deus é um exemplo entre outros de idolatria. A terceira etapa, aceitarmos a conversão, onde o velho homem morrerá e nasceremos como filhos de Deus através do batismo. E o nosso nome estará escrito no livro da vida, de onde prestaremos contas no dia do juízo final. Então agora o pecado não habita mais em nós, e sim o Espírito Santo. E já sabendo que temos a tendência à natureza pecaminosa, devemos ir para o joelho dobrado e pedir perdão ao Senhor. Sabemos que no início pode parecer difícil, mas ao perseverar e começarmos a ter experiência com Deus, te garanto que nunca mais nos afastaremos dos caminhos do Senhor. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 35, diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Na quarta etapa falaremos da importância de jejuar. Ela pode ser de diversas formas diferentes, não apenas ficar um dia sem comer, porque entendemos que muitas pessoas, por questões de saúde, não podem assumir esse tipo de compromisso, mas podemos, por exemplo, ficar sem acessar redes sociais, fazer algo que gostemos e renunciar. Isto é uma forma de jejuar também. O porquê de jejuar. No livro de Marcos, no capítulo 9, do versículo 25 ao 29, diz assim: Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Quero agora, antes da oração, te dizer uma coisa que te deixará mais seguro. Saiba de uma coisa, meu amado e minha amada: vocês não estão sozinhos. O Todo-Poderoso está com vocês. Quero agora orar pela tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua santa presença, Senhor, eu te peço pelas pessoas que estão ouvindo a tua palavra, Senhor, que no meio das dificuldades e das tribulações possamos ouvir a tua voz, nos convidando a caminhar contigo. Que a nossa fé não vacile e que possamos manter os nossos olhos acima de todos os nossos problemas, e ainda que o nosso olhar por algum momento se desvie do teu, e se porventura nós começarmos a nos distanciar de ti, que o Senhor estenda a tua mão em nossa direção e nos dê livramento. Confiamos em ti, ó Pai. Sei que o Senhor pode nos fortalecer nos momentos mais difíceis, porque sabemos que o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas.
Não sabemos o que fazer diante de tantos problemas, Senhor, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Senhor, nos leve a um nível maior de intimidade e fé, onde nossos pés não vacilem e onde possamos escutar de forma clara Sua voz. E assim oro em nome